e em cores. Muito bom, seja bem-vindo todos. Sejam todos bem-vindos. Saudações na luz a todos aqui. Bom dia, Joyce. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos. Joyce já começa com uma gracinha logo pela manhã. E é isso, cara. Felicidade é uma questão de decisão, não uma questão de condição. A gente cria essa ambiência, esse lugar. Uau, olha que legal, ative para ter a chance de ganhar um mês de assinatura de presente e acesso a benefícios exclusivos meus, de Luiz Marcelo. Olha que legal que colocaram aí, habilitar presentes. Olha que legal, permitir a compra de presentes neste canal. Escolha outras pessoas que podem presentear você com uma assinatura de um mês de canal. Olha lá, habilite aí. Isso é novo, eu não tinha visto. Tá aí, ó. Só você habilitar. Que muito legal. Escolha se outras pessoas podem presentear você com uma assinatura de um mês do canal. Olha que legal. Habilita aí. Muito legal. Tô adorando, cara. Tô adorando o YouTube. Amados, vamos fazer nossa conexão aqui para os novos que não estavam na aliança ativa e para os que estavam, só reforçar. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar de obstáculos e dificuldades, para nos colocarmos à disposição como servidor de Tua paz, de Teu amor, de Tua glória, pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de um ser. Saudações na luz a toda a hierarquia superior, aos nossos mestres e guias que nos acompanham. Essa plena e pura conexão com a hierarquia superior, para que possamos fazer a união que faz a força, a sutileza que vai reger toda a energia espessa. Saudamos aqui, especialmente a Serrei Yahá, 28º anjo, frequência, gênio cabalístico, uma das 72 energias do Deus vivo que nós nos postamos agora e sempre. Que Serrei Yahá, que Rafael, arcanjo regente deste ponto cardial leste, morada do sol, do frescor da manhã, Paralda, governante do elemento ar, as frequências sagradas que regem esse horário, Palar Yahá, Leuv Yahá e Neshael, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito por nós e por toda a humanidade, em nome daquele que foi, que é e que sempre será o Senhor Yod Revav-Re. Que a nossa espada de proteção e justiça possa ser levantada agora e conectada com a justiça divina. Que essa justiça possa recair sobre todos os seres da terra, que possa vencer os conflitos que existem inúteis, sem sentido, em todo o plano da terra. Que acabe agora. Esse é a nossa vontade conectada à vontade maior de Yod Revav-Re. Nossa espada urgida, conectada com São Miguel Arcanjo, com São Jorge, iluminada, embanhada nas nossas costas em plena e pura proteção. Respira fundo. Saudações na luz a todos, em nome daquele que foi, que é e sempre será o Senhor Yod Revav-Re. Isso aí, bom dia com fé e alegria. Vamos ver aqui. Joyce Aikeda, aquela que não é nem iPad, nem iPhone, nem iPlace, é Aikeda.
Pode brincar com o preço do cappuccino, porque é quase isso. Eu sei disso. Se for no aeroporto, então é muito, é mais que isso. Inclusive você está me devendo uma visita. Isso aí, estou devendo mesmo. Dívida tem que ser paga, logo será. Tenha certeza. Joyce Aikeda, Hitoma Aikeda. Bom dia, Jussara. Bom dia a todos. Amado, se você ainda não é um membro desse canal, o que está faltando? Fala aí para mim. Cuide de quem está cuidando de você, invista em quem está investindo em você, faça um patrocínio inteligente, patrocínio inteligente. Essa brincadeira que nós estamos fazendo é isso, porque a Joyce, ela trabalha, né, enfim, num France Café da família, e eu falo, né, que o plano que a gente tem aqui maior é de R$14, apesar de ter sido radicalmente contra esse valor, eu afirmo aqui, eu fui voto vencido, mas é o valor que tem aí. Então esse é o maior plano que a gente tem, com todos os benefícios, etc, R$14. R$14 é isso, né, você compra hoje 2 quilos de banana, você paga 2 dúzias, né, de banana, você paga esse valor. Então, amados, invista em quem está investindo em você. Faça como Luzia Solange, que chega aqui no canal conosco, Brasília, Elaine, Jussara e tantos outros, Sérgio Robson. Faz tempo que eu não olho aqui se a gente tem um novo inscrito. Vamos ver se não chega Deixa aqui abrindo, mas não é. Conta aí. E vamos ler a palavra. Vamos ler sobre ser Rei Yahá. 28ª frequência de único Deus. Deus que cura as enfermidades. É o significado desse bonitão. Não é? A gente precisa tomar consciência, né? Plena e pura, de que Deus, Ele é gracioso, sabe? Ele é gracioso. Ih, quebrou. Deus é gracioso. Deus é engraçado, né? Porque é cheio de graça. Exatamente por isso. Nós vamos tomar essa consciência de que você pode ser leve, pode brincar com Deus vivo, sabe? Deve brincar com Deus vivo. Ele gosta disso. Não é porque você está em contato com Deus que você precisa ser carrancudo, entendeu? Sério, responsável. Não, seja leve. Deixa eu ver aqui. Seja leve com Deus vivo. Vamos ver o que a 28ª frequência nos traz. Opa! Nós temos membros novos aqui, que eu não tinha visto. Thaís Acuri. Uau! Thaís Acuri. Caramba, gente. Deixa eu ver. 3, 6, 9. Nós já somos 10 membros aqui, hein? Olha que lindo. Ah, Thaís. Que lindo, viu? Ter você aqui no canal. E é isso aí. Membros espertos, membros despertos, outros membros parceiros conscientes, que é esse de 14. Seja um parceiro do canal, invista em quem está investindo em você, cuide de quem está cuidando de você. Isso na sua vida, na sua existência, como um todo. Não esteja perto de ninguém, não faça isso, não faça essa besteira de você estar em troca. Quando eu digo perto, é convívio.
e de pessoas que não estão cuidando de você. E não se justifica, entendeu? A justificativa só serve para você mesmo, não vai funcionar. Você precisa estar em lugar que você se sente cuidado. Eu me sinto cuidado pela Elaine, eu me sinto cuidado pela Solange, que está hoje à minha volta, né? Muitos aqui não estão diretamente ligados comigo, como Joyce, como Brasília, mas eu me sinto cuidado pela Brasília. Brasília normalmente me manda um recado, cuida da sua voz, me manda receitas, né, para eu executar, e eu executo, viu, algumas, Brasília, né? Então me sinto cuidado pela Joyce, né? Sinto cuidado por vocês, percebe? Mesmo que não esteja próximo, mas as pessoas próximas de você, só pode estar pessoas próximas que cuidam de você, cara, e que você cuida dessas pessoas. Porque se você não cuidar das pessoas, elas também não vão cuidar de você. Você precisa também pensar nesse lugar. E esse é um canal de cuidado. Esse é um canal de troca, de pertencimento, de amor e justiça. Justiça e amor. Um amor justo, um justo amor e um amor justo, né? Vamos abrir o canal de receitas da Brasília. Eu acho que é isso aí. Acho que faz sentido abrir o canal de receita. Quero ver a Gnoma na cozinha, filmando ela com as receitas dela. Ela já tá lá dando risada assim já. Eu já tô vendo ela dando risada lá. Do outro lado. Rita de Cássia, me sinto cuidado pela Rita de Cássia, pelo Sérgio Robson, por todos eles. Então, render graças aqui a Thaís Acuri, né, que é a mais nova membro do canal. Muito bom, amados. Tá na descrição para você ser membro. Se você é novo, está chegando aqui, observa, né? Observa. Tá aqui, tô todo dia, vai me escutando, vê se bate no seu coração, se você quer pertencer a essa comunidade, se você quer estar aqui conosco, né? Escutando. Eu disse no Aliança Ativa, quero repetir aqui no Aliança 559, que esse lugar aqui, ele é muito importante, de nós lermos, tomar consciência que energia é essa de Serrei Ahá, a energia do dia 28/6/2022, ler o Novo, ler o Velho, o Novo Testamento, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito importante, né? Mas nada substitui a prática, nada, você entrar em ação. Então, não adianta, esse é um lugar que, por exemplo, que eu, de certa forma, o que eu estou querendo dizer é assim, a pessoa vai lá numa missa todo dia, por exemplo, e acha que aquilo está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Aquilo não é uma ação real, de você comungar mesmo, entendeu? De você entrar em contato com aquilo ali. Você está escutando o padre, etc., o padre falando, aí você lê, aí não sei o quê. Você precisa entrar em ação, cara. Sabe? Verdadeiramente entrar em ação. Você orar com você, entrar em ação naquele lugar. Você colocar essa ação em movimento, né? Se movimentar nessa direção. A maioria que vai a uma igreja, por exemplo, é tudo muito rápido, é tudo muito litúrgico, sabe? Tum, 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 por exemplo, né? É diferente, e isso é importante dizer, e eu não estou aqui dizendo que é melhor ou pior, só estou dizendo que a questão da ação, né? O judaísmo, por exemplo, tem várias ações, cara, que eles fazem. Eu não sou da comunidade judaica, nada disso. Eu só estou dando como exemplo, entendeu? Que é uma prática de oração, de mantras, etc. E você ter ritos na história. Você precisa entrar em prática, entende? Mas sua prática. Não é uma prática doutrinária. Não estou pregando aqui que você entre numa prática doutrinária. Então, a importância da Aliança Ativa, que é o programa anterior a esse aqui, de você entrar em prática. Você praticar aquele lugar, você se interiorizar, você estar com você, alinhar os corpos, refazer o contato com o Espírito Santo, a aliança com o Espírito Santo, pedir misericórdia ao Deus vivo,
projetar o seu futuro. Você está nesse lugar. Isso é muito importante, tá? Não que aqui não seja, aqui também é, mas isso sem aquilo, pode esquecer, não funciona. Estou falando assim de boa, tá? Para vocês. Queridos, vamos ver aqui. 28ª frequência. Serreiahá. Deus que cura as enfermidades. Ele está regendo o dia 2/2. Amanhã vai chegar o anjo da minha filhota e do meu sobrinho. Esse é um anjo importante na minha vida, o de amanhã. Foi o dia do meu casamento com a mãe das minhas filhotas. Essas são as datas aí. Nós estamos sobre... É raro ter essa frequência. Nós temos que perceber essas coisas. Tem caminhos na trina letra que se repetem, como o rei, como o Aleph, como o Lamed. Tem muito, por causa do El, né? Você tem muito. Então, de amanhã, por exemplo, Resh, Yud é um que repete bastante. Aleph, Vav e Men, né? Repete muito Men, o Vav também. Lamed, Kaf e Beit, né? O Beit um pouco menos, mas repete. Do Lekabel, Vav, né? Mas o Shin, por exemplo, 32 vai ter Shin, o Vazar Yahá, daqui 6 dias. Tem no meio Shin, né? Por causa desse SH. Então hoje, Serreiahá começa com o Shin, que é a 21ª frequência, né? Que é da ascensão. Estou em dúvida aqui, só um minuto. Toda vez eu tenho dúvida disso. Se é assim que... Ah, pronto. Aqui. Tava errado. Pronto. Então, anjo do Henrique, olha aí, tá vendo? Ascensão. Vamos colocar diferente aqui. Hoje é o anjo do Henrique. Olha, seu bonitão. Então, ascensão é o 21º caminho. A concretização é o primeiro caminho. E o ritmo, rito, é o 5º caminho, tá? Que é a trina letra. Então, que rendamos graças aqui ao Henrique, ao príncipe rei, herdeiro do trono, que ele possa ter um dia abençoado no dia de hoje, conectado a Serreiahá, em nome daquele que foi, aí sempre será o Sorió de Revaver. Viu, queridão? Bonito. Tá no meu coração. Então, amados, conexão é com o Salmo 70. Nós vamos ao Salmo 70. Salmo 70. Vamos ver o que ele nos traz. Vamos ver para onde que a gente vai no Novo Testamento. Bora lá? Mas nós vamos começar aqui falando um pouco sobre a data de hoje, né? A frequência da data. Tenho feito esse exercício para vocês perceberem que a frequência da data, ela vai bater, ela vai casar com o Salmo, com
com os atributos, né? E lembrando que eu não leio antecipadamente nada. Vai casar com a chave de Enoque, eles vão ter conexão, comunhão, porque são frequências do mesmo lugar. Se você pega um piloto de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 e uma pista de corrida, você entendeu? É a mesma coisa. Você vai ter coisas incomuns aí, né? Que vai estar entrando. Só que a gente não enxerga isso. Nós perdemos essa conexão. Perdemos essa conexão. E essa compreensão, esse entendimento, né? Sobre isso. Então isso que eu trago para vocês, a gente olhar o que está por trás, o sutil, preste atenção nesse lugar, para uma transformação de você, de retomar essa conexão, Isso é muito importante na nossa vida. Como mudou minha vida, sabe? Eu tenho mostrado isso nos stories, como eu sou muito mais feliz hoje do que eu era, e eu já era, isso é uma bandeira minha de felicidade, mas hoje eu tô leve, me sinto pleno mesmo, né? E abundante em todos os sentidos, próspero, né? Esse lugar. Então é isso que eu desejo para você, é isso que eu quero que você ajeite na sua vida, na sua existência. Eu tenho trazido esse lema: cola em mim que você decola, né? E é verdade. Bora, vamos junto, né? Junto é melhor, junto é mais fácil na história. Então, para atingir esse lugar, você precisa começar a olhar o que está além dos olhos físicos, precisa compreender, sabe? O programa 12 em 12 dá isso, né? Com muita clareza, o que está além da xícara. Porque essa xícara é única, primeiro, ela não é comum, ela não é diferente, ela é única. Né? E o que está por trás dela? A função dela, o propósito dela não é isso que você está vendo. Vocês percebem o que eu estou falando? É tão simples isso. Isso aqui é a forma dela, mas a função dela é coletar o líquido aqui. Ou alguma coisa, pode ser terra para ser uma planta, não importa. Né? Ela pode se tornar um chapeuzinho, mas não é ela, de qualquer forma. Percebe? A função desses óculos não é ele, entende? Não é ele. É o que está por trás da história. E isso a gente não vê no dia a dia. A gente não consegue enxergar no outro. A gente fica olhando o visível do outro. A gente olha o que está por trás do outro. Entende? Isso é muito mágico, é muito doido. Né? Esse é o lugar que vai fazer a diferença para você. Sempre com respeito, sempre com justiça, sempre com amor, porque se não tiver isso, vai ser um problema. Né? Vai ser um problema. Ontem eu estava falando com uma pessoa, fazendo uma entrevista, né? Falando com uma pessoa de tráfego pago. O que é tráfego pago, Luiz Marcelo? Tráfego pago é essa publicidade que você fica recebendo o tempo todo nas mídias sociais. Isso é tráfego pago, né? Existe um caminho que você faz essa publicidade. Né? A gente faz tráfego pago aqui. Aí eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para essa pessoa, né? Não tem nenhum problema, por exemplo, um gestor de tráfego querer gerenciar 5 contas, por exemplo, e pedir R$2.000 por cada conta, vai levantar R$10.000. E é assim mesmo que eu estou dizendo para vocês. Né? Se você se torna um gestor de tráfego, e não é difícil se tornar um gestor de tráfego, ou você se torna um GRS, por exemplo, né? Um gestor de mídias sociais, hoje no digital, você consegue ter 5, 6 contas, né? E ganhar uma grana nessas 5, 6 contas e tudo bem. O problema é o que você entrega, não é a ação. É a mesma coisa da xícara, não é a ação. É o que você entrega. Se você tem um vínculo, entende? É o patrocínio responsável que eu estou dizendo. É um investimento inteligente. É você se conectar com essa pessoa, entregar o serviço, mas estar preocupado com ela, estar cuidando dela, entende? Esse é o lance. Esse é o lance, não é a coisa. Então, tudo bem, eu vou ter 5, 6 contas, mas eu não estou nem aí para a pessoa. Eu vou fazer lá a gestão, se der certo, ótimo, se não der certo. Nós lemos isso no Investidor Inteligente. A Bolsa de Valores é quando você investe numa empresa que você aposta nela, que você acredita
no que ela faz, no que ela vende, no que ela propõe. Você vai estudar a empresa. Aí você está conectado com ela. Você não está lá simplesmente especulando. Esse é um problema, a especulação. Se você tem 5, 6 contas como gestor de tráfego especulando essas contas, não vai dar certo para ninguém a história. Eu não quero ninguém perto de mim, absolutamente, que não invista em mim, eu não esteja investindo nessa pessoa. Percebe? Senão a coisa não vai acontecer, né? Tudo isso eu estou falando, me perdi um pouco aqui, sou muito sincero com vocês. Teve um porquê que eu trouxe isso. Não lembro, mas eu já retomo isso aqui. Não, perdi o fio da meada. Mas falei o que tinha que falar, né? É importante esse lugar do cuidado. Eu já retomo em algum momento. Então, lembrei, por causa do sutil, me veio, né? Esse lugar de você olhar o que está por trás. Então, eu estou contratando um gestor de tráfego, eu estou olhando o que está por trás dele. Por que você quer fazer gestão de tráfego? Essas são 3 perguntas que eu tenho feito. Né? O que você quer com isso? Né? O que é? Qual é o objetivo final? Como que você opera? Quais são as ferramentas que você tem nesse lugar? E por quê? Toda vez que eu chego num porquê, o pessoal olha para mim, por que você quer saber por quê? Porque esse é o seu propósito. Eu quero saber por quê. Né? Percebe? E aí tudo muda a história, tudo muda. Então, olhar para a data de 28/6/2022 é olhar o que está por trás dela. E não simplesmente a data como mais um dia, que é que todo mundo vê. É mais um dia. Eu estou vivendo, é mais um dia. Até um dia que não tem mais um dia, você entendeu? E aí passaram vários dias. Pegou a história? Né? Percebe? E lembre que cada vez que você pegar uma chavinha, você tem que meter um uau aí. Cada vez que você pegar uma chavinha e abrir uma portinha, você tem que meter um uau. Se for um portão grande, é um uau, caixa alta, grande, vários uau, assim, ó, uau, na história. E eu sei que vocês pegam várias fichas aqui. Nesse sentido, preciso trazer um recado muito importante. Você deveria ter um caderno só para o Aliança 559. Só para ele, escrevendo todos os insights que você tem, tudo que eu estou trazendo. Olha quanta coisa eu já trouxe aqui nesse tempo que nós estamos aqui, 20 minutos, nós estamos aqui conectados. Quanta coisa eu já trouxe. Uma doideira, se você voltar esses 20 minutos, cara, é muito conteúdo que eu estou trazendo aqui. É muito insight que eu estou trazendo aqui na história. Né? Você precisa anotar esse lugar, porque senão você não grava. Nossa cabeça é limítrofe, ela é limitada. Ela não guarda as coisas. Se eu perguntar o que você comeu uma semana atrás, você não sabe. Nem eu, nem ninguém vai saber, a não ser que você anote. Se você não anotar, não, eu sei, porque 28 menos 7, 21, eu estava numa reunião de negócio e comi uma lasanha com não sei o que. Eu falei, beleza, tá bom, e um ano atrás, o que você comeu? Você não vai lembrar. Então tem que anotar as coisas. Tenha um caderno só para o Aliança 559, para você ver seus insights, rever, né? Buscar, fazer um resumo da semana. Né? Como é que foi essa semana? Deixa eu ver aqui o que o Luiz Marcelo falou, etc. Aí você vai realmente avançar no lugar. Senão, você vai ficar que nem um cachorro. Isso é 21, tá? Vai ficar que nem um cachorro, rodando atrás do próprio rabo e não acende, entende? E você tem a tendência de descer, cara, em vez de acender. Né? Ou você fica subindo e descendo. Sobe um andar, desce um andar. Sobe um andar, desce um andar. Parece que você está saindo do lugar, você não fez nada. Precisa ter um caderno, senão a coisa não acontece, não rola, tá? Beleza? Queridos, 28/6/2022, nós vamos falar um pouquinho sobre esse lugar, começar com isso, né? Então, esse 28, ele já nos leva de cara, né? Para um 10 que vai levar para um 1, tá? Ele tem uma redução aqui de um número concreto, que a gente chama. Então, 37, 46, 55, 64, que é a contraparte de 46. E assim sucessivamente. Né? Você vai somando, nas dezenas você sempre vai ter o 10, próprio 10, depois 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100. Pegaram? Tem um código aí, uma chave que eu passei para vocês, né, nesse lugar.
Todos eles têm uma redução que vai para esse lugar. É igual 28 e 82? Claro que não, né? O 2 é a inspiração. É o número da inspiração. Entre outros atributos, tá? Entre outros atributos. E o 8 é o número da justiça. Tá? O número da justiça. Da justiça. Então, o que nós estamos falando? Eu me inspiro pela justiça. E chego o quê? Ao número 10, que é o número que nós falamos aí. O Yud, né? Da integração. Integração de rodas dentro de rodas. Integração. De rodas dentro de rodas. Eu tenho só uma trilha? Não, acabei de dizer. Eu tenho o 1 e o 9, o 2 e o 8, o 3 e o 7. São todas trilhas que eu vou para chegar no mesmo lugar. Né? É esse lugar que a gente precisa olhar, né? Observar. E o 8 e o 2 vai mudar. É a justiça que me inspira para eu me integrar. A justiça, a partir da justiça eu me sinto inspirado e me integro. Aqui é diferente. Eu me inspiro na justiça e me integro. São coisas distintas. São trilhas e caminhos distintos. E essa integração vai levar a 1, que é o próprio Aleph, que nós temos hoje no nome, né? Temos o Aleph aí. Da concretização, que é esse número exatamente, da concretização. Tá? Nós temos na letra número da concretização, tá? Isso só no 28. Nós podemos somar esse 28 com 6, né, que vai levar a gente a um 34? Pode, né? Mas esse é o melhor caminho? Talvez não. Talvez o melhor caminho seja esse 1 mesmo. A gente olhar esse 28, falar, caramba, peraí, é a concretização, né? E o substrato dele, o óleo essencial dele. Esse 1 nós vamos somar com 6, que vai levar a gente a um 7, que é mudanças constantes, mudanças graduais, pequenas mudanças. Vamos colocar pequenas mudanças. Pequenas mudanças. É esse número, o número 7, tá? De pequenas mudanças, que está nos convocando, né? Então são trilhas. Trilhas que vão chegar aonde? No número final. Se a gente soma esse lugar, o 7 com 6, 13, vai dar um 4 para a gente. Final. Não importa a soma. 2 e 8, 10. Com 6, 16. Com 16 com 6, um 22, que vai levar um 4. Isso também é uma trilha. Tem um 22 oculto aí. 222 e um 22 oculto. Tudo isso você precisa olhar, quais são as possibilidades ali. Somo direto, reduzo aqui a 10, 10 e 6, 16. Então, tanto faz. Então, somar o 28 com 6 vai levar um 34. 34. E o 6 a um 40. Esse 40 vai reduzir a 4. Então, nós temos um 22 oculto, um 40 oculto. Tudo isso levando a um 4. O número 4, que é o final, é o número de marcas importantes que a gente deixa. Marcas firmadas, vamos colocar. Firmadas, tá? Marcas firmadas. Então, o livro que eu estou escrevendo, essa é uma marca firmada. O livro que eu escrevi, Introdução Básica à Astrologia, é uma marca firmada. Minhas filhas, o nascimento da minha filha, marca firmada, né? Essa live que eu estou fazendo, está firmado, está gravado aí, está firmado. E são marcas firmadas, que deixam marcas, né? Você firmou, como um raio que cai e deixa a sua marca, não sai nunca mais. Isso aqui está eternizado, né? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse é o final da história. Agora, esse 4 pode chegar de muitas formas. Tem várias combinações que vão levar a um 4. Tem várias combinações que vão abrir uma porta. Qual é a sintaxe? Se ligarem final 12, meu telefone é final 12. Se colocarem 21, vai ligar para mim? Não. É o mesmo número. Inverteu, pode esquecer. Pode, sei lá onde vai cair esse lugar, né?
Então esse lugar, olhar e falar assim, peraí, isso é um 4, mas esse 4 vem da onde? Esse 4 vem desse 10, que é a integração, 1 da concretização, que está passando pela justiça, por esse lugar que nós temos um 6 e um 6, esse mês está acabando isso, mês 6, tomar consciência disso, mês 6 e ano 6, que é esse 222. Precisamos tomar consciência desse lugar. Todo mês nós temos isso aqui. Quando volta isso? Não sei. Ano que vem vai ser 2023, cara. Já não é mais esse lugar, entendeu? Mas esse mês teve essa frequência. Você observou esse lugar? Nós estamos falando do 666. Ontem eu percebi que ali, ó, eu chamei a atenção de vocês ontem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que eu nunca tinha visto. Aí ontem me chamou a atenção. Olha aqui, ó. O que tem no meu refletor, né? IP 666, né? Tá ali, certo? Então, é observar esses lugares, tá atento a essas frequências, né? Que estão aí pulsando, que estão acontecendo, tá aqui pulsando, né? O que é esse 66 que nós estamos falando? O que é esse 66 que está aí? E o 666, nós falamos, é a frequência da materialização, da Terra. Isso é ruim? Ruim se você não unir com o espírito, ficar só na matéria, sombra, energia sombria, já era, problema. Tanto problema quanto você ficar só no 11, ou no 111, que é a energia espiritual. Há um incenso man, que eu falo, ele chega na casa, vai acendendo, vai colocando, eu trouxe aqui uns incensos, eu conversei com o Saint Germain e dei um conselho a ele, entendeu? Esse é, entendeu? O cara que se acha espiritualizado, entendeu? Mas que não materializa nada. Aquele que não encarnou, que está viajando, está assim, nossa, meu, uma viagem, cara, o mundo, olha que legal, etc. Puta, ele não concretiza nada. Está tão perdido quanto. Foi o que nós conversamos aí essa semana, né? Você cumprir o seu propósito, você se iluminar, não é você estar na luz. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você estar na luz ou na sombra é uma condição humana, luz e sombra. E não é uma condição de você se iluminar. Você pode se iluminar pela sombra e se iluminar pela luz, é uma escolha sua. Mas luz e sombra pertence a esse plano da Terra, de você estar caminhando. Então, 66, por causa dessa história do 66, de olhar. Tem mais aí 2 dias, né? Nessa frequência. Março, abril, maio, junho, isso, mês 30. Então, mas hoje e mais 2 dias para você trabalhar essa frequência. Mudou. Mês 7, 7 com 6, 13, vai ser outra história. Nós vamos estar trabalhando esse 13 com cada frequência, 1, 2, 3, 4, até o 30. Outro lugar, né, que está se trabalhando. O semáforo 44 muitas vezes. Não entendi isso, Ju. Não entendi, Jussara. O que é isso? Semáforo 44, não entendi. Então, esse lugar somado ao 1 vai levar a gente a um 7, já é um prenúncio, percebe? 1 e 6, 7, que vai levar a um 13, que vai ser toda a frequência do mês que vem. Já é, de alguma forma, uma preparação para a energia do mês que vem, né? Então esse 4 é um 4 de marcas sagradas, tá bom? Quando viajando. 44, muitas vezes, o semáforo 44. Não entendi. Não entendi, Jussara. Explica melhor aí pra gente entender, minha amada. Tá? O que tem o semáforo 44? Tá escrito no semáforo o número 44? Nunca vi número no semáforo. Por isso que eu não tô entendendo. Ou, no Rio de Janeiro, acho que tem essa contagem, né, de tempo, talvez possa ser isso. Bom, é isso, precisa entender, porque não é no Brasil todo que tem essa contagem de tempo, né? Eu acho que é isso que você está falando, que você vê na contagem de tempo, quando você olha, você vê o número 44, né? Eu acho que é isso. Então, quando a gente tem número
repetido, que é o que a gente chama de número perseguitório, esse é um lugar que está te dizendo que você está nessa frequência ou que você tem que estar nessa frequência, né? 44, você está falando do apartamento 4, né? Você falou, você está mudando para o apartamento 4, por exemplo. Então é esse lugar que está pulsando, esse 4. Está dizendo, você precisa deixar marcas sagradas. Suas ações, acabamos de falar, que é o dia de hoje. Precisa deixar marcas sagradas. Se você não deu agora, por exemplo, o seu like aqui, você não deixou uma marca sagrada. Aperta o like. Aperta o like aí. Que é importante para o YouTube fazer o algoritmo dele e distribuir para várias pessoas. Tá bom, queridos? Amados, então, façamos a invocação de Serrei Yahá aqui, todos juntos, em uma só voz. Tá? Façam comigo, em voz alta. Serrei Yahá, ajuda-me a compreender meus erros, de modo que o sofrimento não seja o único caminho para isso. Agradeço-te pelos muitos dons que me dás. Guia-me, Senhor, para que eu saiba administrá-los com prudência. Proteja-me quando a minha saúde fraquejar. Ilumina minha alma para que eu aceite todos os desafios que chegarem até mim. Livre-me das minhas transgressões e faz de mim uma coluna do teu templo, um laioeste da tua graça. Saudações ao quarto coro, ao coro das dominações, do sagrado príncipe Tzadkiel. Muito bom, queridos. Olha que forte essa invocação, né? Uma coluna do seu templo. É o que nós estamos pedindo e refazendo na Aliança Ativa todo dia. Que a gente faça, corrija essa distorção. Que seja a imagem e semelhança. Falar a imagem e semelhança de Deus ou do Senhor, as pessoas falam isso da boca para fora. E isso é o lugar em que quando a pessoa olhe para você, ou você mesmo olhe para você, como eu estou olhando para essa câmera e estou olhando, você olha no espelho, você olha e fala, cara, eu vejo a imagem e semelhança de Deus aqui. Eu estou olhando e estou corrigindo essas distorções que existem aí, né? Eu sinto o Deus vivo dentro de mim, isso exalando, né? Esse é o lugar. Livre-me das minhas transgressões e faz de mim uma coluna do seu templo. Não dá para ser uma coluna do templo numa vida de transgressões. Não é você passar pelas transgressões. Isso você vai passar, todo mundo, nos pensamentos, sentimentos, nas atitudes, nas palavras, etc. A gente vive num mundo impuro, de bactérias, vírus, poeira, tá tudo certo. Então, nós vamos ser contaminados. Mas você viver na contaminação é diferente. Então, livra-me das minhas transgressões e faz de mim uma coluna do seu templo, um laioeste, um pilar de luz disso, que a gente possa espargir luz à nossa volta, que a gente possa administrar com prudência todos os dons, virtudes e talentos que nós temos. As minhas são diferentes das de todos vocês, a única, e a sua é diferente de todos nós. Elas são únicas e você precisa saber disso. Nós falamos disso nesse livro que nós estamos lendo. Como é que é o nome do livro, do Zé Solange? Coloca aí pra gente, que a gente daqui a pouco vai fazer a leitura. Fala sobre esse lugar, sobre a questão dos talentos, né? O talento é esse lugar, tem que fluir, cara. Você tem que fluir. Não pode ser a forceps. Você tem que sentir fluir. E se você testar 1, 2 meses e não sentir que isso flui, não é se você já está fera, é se flui, se tem fluidez. Se quando você faz fácil, apesar de você não saber sobre aquilo. Apesar de você não saber sobre aquilo, aquilo vai fácil, te agrada. As pessoas que olham à sua volta falam, caramba, você tem talento para isso. Comece a ter uma coisa à sua volta. Cuidado com aquilo que você projeta e deseja. Pode ser a projeção do seu pai, da sua mãe, da sociedade, de outras coisas, que você está querendo aquilo para chamar a atenção da sua mãe e do seu pai, ou qualquer coisa que está distorcido, né? O que vai validar esse lugar? Essa fluidez que eu estou dizendo. Essa fluidez que eu estou dizendo. Porque você vai fazer aquilo por você, pelos seus talentos, pelos seus dons. Agradeço pelos muitos dons que me dás. Guia-me, me protege, me dá fluidez para esse lugar. O que é move do 459?
Não sei o que é isso que está falando. Isso é o livro, Luzia Solange. Isso é o livro que nós vamos... É o livro que nós vamos lançar, tá? Esse é o livro que nós vamos lançar, que não tem nada a ver com o livro que nós vamos ler daqui a pouquinho. Esse é o nome que eu estava pedindo, né? E é Move do 459 com arroba. Se liguem nesse movimento. Aproveitar que a Luzia Solange acabou colocando uma outra coisa aí, né, do que eu tinha pedido. Estou falando do livro que nós estamos lendo, que fala a respeito dos talentos. O Move do 459 é o livro que nós estamos lançando, falando da nossa transformações, a transformação a partir do movimento Clube 459 do Pablo Marçal. 19 coautores escreveram as suas transformações a partir desse movimento. E grande parte do que você está vendo e você está recebendo foram coisas que vieram desse movimento do 459, né? Do 459. Então, nós estamos lançando esse livro semana que vem, online. Se você quiser fazer uma pré-reserva, você já pode fazer. Clica lá na bio, preenche o formulário, que é simples, e você já vai ter a sua pré-reserva para poder ter seu livro. Em Sorocaba, em Sorô, estou chegando, 15 de julho eu estou aí, daqui 15 dias, né? 15 dias eu estou aí, em Sorô, e vou estar em outras cidades. Vou fazer o pré-lançamento do livro físico, tá? Pré-lançamento eu vou fazer em Sorô. Depois, dia 24 de julho, em Alphaville, todos os 19, eu acho que vão estar todos lá, nós vamos fazer o lançamento oficial desse livro, né? As histórias dos 19 coautores da sua transformação, né? O tal do banho natural, acordar aí antes do sol nascer, essa história toda do conectar com o marketing digital, tudo que a gente aprendeu está condensado nesse livro, ele está super incrível. Está tendo lives, mudamos agora o horário essa semana para pegar outro público, meio-dia. Então hoje, meio-dia, vai ter a live nesse canal aí, Moving do 459. Move do 459. Então se conecta lá, programa seu lembrete, seu sininho, que todo dia ao meio-dia, essa semana, nós teremos uma live com 3 ou 4 participantes desses 19. Eu vou estar amanhã. Amanhã eu estou escalado para estar na live, tá? E no final de semana nós vamos fazer uma maratona, vai ser uma doideira. Vamos fazer uma maratona de lives em relação ao livro. Estamos falando, ontem falando sobre vibração, eu falei sobre liderança, estamos falando sobre transformação, um monte de coisa. Mas o livro que eu me referi é Descubra seus pontos fortes, não, pontos provavelmente. Descubra seus pontos fortes. Luzia Solange está dormindo ainda não tomou banho natural. Precisa tomar o banho natural, Luzia Solange. Toma banho natural, Luzia Solange. Descubra seus pontos fortes, que tem a ver com essa questão do talento, da palavra que nós estamos lendo aqui. Agradeça os muitos dons. Então você precisa estar do verbo precisar no lugar dos seus talentos. Assim você vai se tornar um pilar de luz online West. Senão você vai estar numa distorção, fazendo o que o papai quer, o que a mamãe queria, né? O que o marido, o que a mulher projeta para agradar A ou B. Você não tem que agradar ninguém a não ser o Deus vivo. É o único que você tem que agradar. Certo? Vamos ver o que o Salmo 70 nos traz? Que tal? Abram aí, Salmo 70. Vamos ler o Salmo 70. Abra sua Bible. Abra sua Bible. Já esquentou aqui. Tirar o casaco aqui. Pronto. Vamos aí na Bible. É isso aí, solão. Exatamente, tá um solzão aqui. Olha ele batendo ali na parede, olha que legal. Que vem da projeção lá da minha janela. Então vamos lá. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, e ajuda-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar
a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, abre aspas, como Deus é grande, fecha aspas. Repitamos todos juntos, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro, tu és o meu libertador, Senhor. Não demores, Senhor. Salmo 90, incrível isso aqui. Ontem, acho que foi a Joyce que trouxe, né? Tô sentindo que o Salmo está tendo mais amor. Eu falei, é seu olhar que está mais afinado para esse lugar. Tá afinado para esse lugar. Então, ele traz isso, sejam humilhados e frustrados, mortos, decapitados, né, cara? Davi vivia numa outra época, tem que entender esse lugar. E o que eles traz no Velho Testamento é esse lugar da justiça, né? Então, pensar nesse lugar dos polos, pensa nesse lugar dos polos, né? Sejam humilhados e frustrados, né? Então, exaltados, né? E realizado tudo aquilo que deseja, né? Que seria a contraparte disso, né? Os que procuram tirar-me a vida, né? Então aqueles que tentam impedir, né? Esse lugar, essa missão, né? De acontecer. Retrocedam desprezados, os que desejam minha ruína. Esse é o lugar da justiça, né? Ou da injustiça, conectado, né? Tem a conexão pura com Deus vivo, de uma forma justa, né? Que tem esse lugar da justiça. Para quê? Para poder fazer valer os dons e para se tornar um templo de Deus, porque você só vai estar nesse lugar se você for justo com os princípios. Se você não tiver justo com os princípios, não vai funcionar. Quais são os princípios, Luiz Marcelo? Os 7 princípios sutis. Você entender que tem a polaridade, que tem a causa e efeito, que tem o gênero. Entender esse lugar, tá? Certo? Encerraram minha conexão com o Zoom agora. Acabaram de encerrar. Então, eu não anotei ontem, vocês lembram o que a gente leu? Foi Romanos 6, não foi? Alguém lembra aí? Que estava aqui ontem? Eu não anotei, tá vendo a importância de anotar? Romanos 6, né? Deixa eu anotar aqui. Lindo, cara, Romanos 6. Foi lindo.
Tô vendo aqui onde a gente vai, só um segundo. Interessante, tô buscando uma referência sobre templo e, e só sai Antigo Testamento sobre essa questão de construção. Ah, achei, agora sim. Muito legal. Nós vamos a Marcos 14, tá? Ele é um pouquinho comprido, mas eu acho que vai ser bem legal a gente ler Marcos 14, ok? Muito bom, achei. Isso aqui, tudo é ao vivo, tá? Anotado na descrição. Muito bom, Luzia Solange. Muito bem. E anotando aqui, Marcos 14, tá? Marcos 14. Nós vamos a Marcos 14. Marcos 14. Muito bem, queridos. Vamos ver aí? Abram aí. Vamos ler juntos aqui Marcos 14 e ver o que vem e como me inspira. Certo? Jesus é urgido em Betânia. É o título que começa, tá? Jesus é urgido em Betânia. Vamos ver como é que ele traz isso aqui. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro para matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de cada homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito raro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre o que desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Cuidar. Pegaram? Ó, aqui começa a conexão. Olhar e cuidar de quem cuida de você. Eu tenho falado muito sobre isso. E esse é o lugar de você se transformar em um templo. Essa é uma das características de que precisa um templo, de que se valida um templo, aquele que cuida, aquele que está cuidado.
Os pobres vocês terão com vocês sempre e poderão ajudá-los quando desejarem, mas a mim vocês não terão sempre. Ele fez o que pôde, derramou o perfume, ela fez o que pôde, derramou o perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu seguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em tua memória, marcas sagradas. Essa mulher deixou uma marca sagrada, num templo sagrado. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e eles prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. Uau! No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar um cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da... Onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade, e um homem carregando um pote d'água virá ao encontro de vocês. Sigam esse homem. E digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo o que Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Fecha aspas. Eles ficaram tristes e, por um por um, lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos os beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: verei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, 3 vezes você me negará, Pedro. Mas Pedro insistia ainda em dizer: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. E a gente sabe a história. Getsemane, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane.
E Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tião e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais diante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, abre aspas, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Fecha aspas. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai, vigiai e orai. E não é o contrário como falam. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Sempre, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, o corpo é fraco. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estava perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês me prenderam? Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol de ninho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. O tribunal judaico. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas. Sentavam-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra eles. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas, pelas mãos dos homens. Mas nem mesmo isso, nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se
diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus. E verei o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos o julgaram digno da morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e deram-lhes murros. Diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhes tapa. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam perto: esse aí é um deles. Ele negou novamente. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é um galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E Pedro se pôs a chorar. A construção de um templo. Quais são as qualidades da construção de um templo? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Esse templo dentro de você, esse templo vivo, esse Laiwest, essa construção de um templo vivo que a palavra prega no dia de hoje, livre das transgressões, de cometê-las ou de validá-las, nesse lugar do verdadeiro batismo, do Cristo vivo dentro de nós, da conexão com o Espírito Santo. Esse é o lugar de um amor justo e de um justo amor. Protege minha saúde quando a minha saúde fraquejar. Por esse corpo sofrer as tentações. Ilumina minha alma para que eu aceite os desafios. É exatamente isso, Marcos. Que a gente está lendo, Marcos 14. Exatamente isso, né? Em que Deus fala: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Vigie e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o lugar. Além dessa coisa de pecado, né, de culpa, de ficar se sentindo culpado, né, com pecado ou não. Isso está além desse lugar. De você realmente olhar suas transgressões e comungar nesse lugar, na construção plena e pura de um templo vivo, que é você, esse templo vivo, que é você. Uau! Incrível. Marcos 14. Queridos, para a gente ir finalizando, o que nos traz as chaves enoquianas, né? As chaves de Enoque. O que nos traz aqui? Hadamosh Recalote. Essa é a palavra de hoje. A sagrada expressão de hoje. Significa a entrada da casa de muitas moradas, muitos céus. Né? Esse é o significado. Essa é uma expressão
para o comando de fronteiras, por meio das quais as várias ordens de luz integral transmitem a partir da casa de muitas moradas na reprogramação do mundo do Logos. Logos é o Deus, né? Logos é o todo, é o tudo. A mente universal, a mente de Deus, projeta formas pensamento, né? Sabemos que é isso. Nos espaços celestiais no Tadol, que viram plataformas ou redes vivas para a expressão da casa de muitas moradas. À medida que essas formas pensamento geram um projeto corpóreo divino, nós, o Adão Kadmon, eles formam uma trilha para a criação de uma nova descendência divina, por meio da evolução espiritual ou do avanço do infinito, onde novas expressões de criação encontram seu caminho de volta ao ser finito, ao ser infinito. O ser finito encontra esse caminho para o ser infinito. Isso tem tudo a ver com essa passagem de Jesus que a gente acabou de ler em Marcos 14, né? A Santa Ceia e o início da crucificação. Essa expressão sagrada ajuda-nos a nos transformar em arquitetos mestre e em programadores adâmicos setenários deste nível de divindade que, quando alinhado a uma lei eterna, cria a totalidade de 7 mundos moradas, né? Então, essa sagrada expressão e toda a caminhada que nós estamos trilhando, né, nos conecta nesse lugar da mente finita com a mente infinita, né? É isso que ele está trazendo. A entrada da casa de muitas moradas, né? O reino celestial, o terceiro céu, esse é o lugar em que você reconecta, reprograma. Isso aqui é uma reprogramação. O que nós estamos fazendo é uma reprogramação. Entendendo o que é essa questão da justiça e do amor. Um amor justo e um justo amor, né? Um amor justo e um justo amor. Como fundamento, como pedra fundamental mesmo desse templo vivo que é você. Esse templo vivo que é você. Pegaram? Alguma pergunta, querido, que não quer calar? Fala aí para mim. Vocês, seres fortes, né? Sefiras em construção. Uma sefira é um mundo em construção. Vocês são sefiras, eu chamo vocês de sefiras. Isso aí. O Adão Kadmon é o Adão antes da queda. Esse é o lugar, o Adão Kadmon. Nos coloca como Adão Kadmon, exatamente. Essa reprogramação para que a gente reconstrua esse lugar. Porque nós somos a origem disso tudo. A partir da queda, nós somos a origem disso tudo. E o que nós estamos fazendo é retornar, né? É você ir limpando esse lugar a partir de você, não do outro. Mas a partir de você, você ir limpando isso para que você possa atingir esse lugar da iluminação. Atingir esse lugar da iluminação. Exatamente isso, Joyce. Tá? Muito bom. O retorno. Isso aí. A reprogramação. Reprogramando, né? Bora lá? Vamos ler? Cadê? Não estou transmitindo pelo Zoom, não. Ué, sumiu daqui? Será que a dona Luzia Solange apagou? Não, aqui. Descubra seus pontos fortes. Esse é o livro.
esse é o livro da semana que nós estamos lendo. Ele está bem interessante. Nós vamos para o Zoom ler esse livro. Amados, então, foi lindo estar com vocês aqui, mais um dia. Que vocês sintam a bênção que já é o dia. Lembra a reconstrução desse templo vivo, deixando marcas sagradas, honrando os dons que você tem. É isso que nós vamos ler um pouquinho aí também, né? Não descubra seus pontos fortes. Essa é a pegada do dia de hoje. Se você não é um membro do canal, se torne. Se você não está inscrito no canal, primeiro se inscreve aqui, ó, nesse dedãozão, é importante. Me sigam nas redes sociais, são redes diferentes. Eu deixo frases no Twitter que são diferentes do que eu trago no Instagram, que é o meu lifestyle, que é o meu estilo de vida, o que está acontecendo na minha vida no dia a dia, é o que eu trago um pouco no Instagram. Aqui conteúdo, conexão, tem um ecossistema, esteja nesse ecossistema. Dê o like, exatamente. Dá o like aqui, ó, importante o dedão, para que o YouTube dispare. E o que vocês não têm feito, o Joyce tem feito isso, mas a maioria de vocês não tem feito, é comentar depois. Porque o comentário agora, enquanto está ao vivo, não aparece. Mas você que está assistindo depois, deixe seu comentário. Você que está ao vivo, volte, na hora que fechar aqui, vai abrir o comentário, deixe seu comentário, como é que foi para você estar aqui presente no dia de hoje, tá bom? Um beijo na alma de vocês, a gente se vê no Zoom.